Olá! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão pela ausência por 3 meses. Eu tive que me ausentar, o meu editor, que é meu filho, quebrou o braço e eu também estava em rotina de exames médicos, então tudo isso depende de tempo e eu precisava tirar esse tempo para cuidar do meu filho e cuidar da minha saúde. E hoje, aproveitando até o gancho, né, sobre a questão de cuidar da saúde, e um braço quebrado é uma tribulação, é uma provação que a gente passa. E eu queria falar sobre isso, sofrimento. O sofrimento faz parte da vida humana, tanto do cristão quanto da pessoa que não é cristão. E acontece que eu tinha uma ideia errada. Eu tinha uma ideia de que eu ia aceitar Jesus e todos os meus problemas haviam acabado num passe de mágica. Mas não é bem assim que acontece. A partir do momento que você começa uma vida com Cristo e vai se aprofundando em conhecer a Jesus, a sua palavra mesmo nos mostra que nós devemos passar por tribulações. E a palavra de Deus ainda fala mais, que nós somos felizes se suportarmos com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, nós receberemos a coroa da vida, o qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Jesus, o próprio Jesus, sendo Deus, a Bíblia fala que ele não considerou o ser igual a Deus fosse algo que ele devia se apegar. Não, a palavra de Deus ensina que ele se humilhou e ele foi encontrado na forma mais que ninguém quer ser, servo. Ele se humilhou à forma humana, depois se reduziu a servo e ainda se submeteu à morte mais vergonhosa naquela época, uma morte de cruz. Então o próprio Jesus deu esse exemplo de humildade e de tribulação que ele teve que suportar. Jesus também escreve, Jesus também fala em João 16:33 que essas palavras foram escritas para que eu e você tenhamos paz nesse mundo. Nós teremos aflições, mas Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci. E aí eu quero falar contigo uma coisa. Foi difícil para mim aprender a ter bom ânimo. Aliás, foi até uma forma de eu orar. Jesus, eu queria de verdade ser grata quando eu estiver passando por tribulação, porque era algo que eu não me alegrava não. Eu não me alegrava, eu não gostava. Muitas vezes eu murmurei, muitas vezes quando eu fui internada no hospital psiquiátrico, isso para mim foi muito vergonhoso, porque eu como cristã, olha a soberba da Adriana, olha o orgulho e a minha ousadia de falar: Deus, eu sirvo a Deus Todo-Poderoso, eu estou fazendo a tua obra, por que que o Senhor me permitiu uma doença, a loucura? Era tipo assim: eu não posso, Jesus. E Jesus disse para mim: a minha graça, Adriana, te basta. E eu fiquei magoada com o Senhor por muito tempo, cerca de 1 ano, magoada, amargurada, sentindo pena de mim mesmo, querendo culpar qualquer pessoa por, por causa do meu sofrimento, por causa da minha dor que eu estava sentindo. E Jesus, ainda assim, me ama, me amava, mostrou o seu amor. Mas sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz em Salmos que enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos definharam.
tanto gemer, de tanta dor. E sabe o que aconteceu? Mais sofrimento ainda. Eu tive que tirar a vesícula, eu tive que operar um pé que eu quebrei tudo na mesma época. E eu ficava assim, sem entender o porquê de tanto sofrimento. Mas Jesus estava trabalhando na minha dor. Jesus estava me ensinando a perseverar. Jesus estava me ensinando a depender dele nessa dor que eu estava passando. E um dia eu disse: Senhor, me perdoa porque eu fui muito orgulhosa, me perdoa porque eu fiquei me autocomiserando, sentindo pena de mim mesmo, me perdoa, Senhor, porque eu, sendo humana, pecadora, eu estou aqui achando que eu posso ser alguma coisa, que é injustiça eu passar por isso. E Jesus foi quando disse: eu tenho muito para fazer, mas para fazer eu preciso te curar. Eu preciso que você dependa de mim. E Jesus foi me mostrando em sua palavra o quanto que ele se importa com o ser humano, que a ponto de se importar tanto e vir dar a vida, sofrer a mesma coisa. Mas ele também diz na sua palavra que nós, filhos deles, servo dele, nós não somos melhor que o nosso Deus. Nós não somos melhor que Jesus. E se Jesus, sendo Deus, a Bíblia diz que ele teve que passar por tribulações. A Bíblia diz que Jesus, ele passou tanta dor, tanta angústia indo para o Calvário, que ele suou gota de sangue. Jesus, ali naquela noite, no Getsêmani, ele pediu para que os seus melhores amigos pudessem passar uma noite orando com ele. E os seus melhores amigos não conseguiram ficar uma noite de vigília com Jesus. Isso foi dor que Jesus passou por nós. E muitas vezes nós não queremos passar. Não queremos passar por alguma enfermidade, porque, o que eu estou fazendo de errado para Jesus? Agora eu quero te dizer que não é, o correto não é que a gente passe por tribulações e permaneça nela. Não, é uma provação que você vai alcançando mais da presença de Deus, você vai alcançando mais vida com Cristo, se parecendo mais com Jesus na questão da humildade, da pureza, do domínio próprio, da perseverança, como diz em Romanos aqui, diz assim, Romanos 5:3, e não somente isto, mas também nos gloriaremos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, se a sua tribulação não está produzindo perseverança em conhecer Jesus, em se parecer mais com Jesus, você tem que se analisar. Você precisa chegar com Jesus e perguntar honestamente em que você precisa trabalhar para se parecer mais com Ele, para perseverar mais em Cristo. Aí no 4 diz assim, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Durante eu estar nesse ano que eu falei para você, amargurada, eu estava com pouca esperança. Na verdade, eu passei a me preparar para o pior sempre. Até que eu me arrependi e Jesus me deu esperança. Hoje eu saí daquela situação que eu estava. Estou vivendo outra vida com Jesus, crendo e dependendo mais de Jesus, olhando que as provações é uma forma de Deus nos tornar mais puros, mais parecidos com Cristo. Agora não confunda provação com tentação. A tentação, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Você é tentado pela sua própria cobiça.
Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem, que tenha te ajudado em alguma coisa. Se você ainda não é cristão, aceite a Jesus como seu Salvador, confesse a Jesus Cristo os seus pecados, se arrependa e peça para Ele fazer morada em sua vida. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e um beijo e até a próxima!